No próximo domingo, os brasileiros vão escolher pelo voto entre dois projetos. Se querem continuar como está, com fome, miséria, violência e estagnação econômica, ou se querem tomar medidas urgentes para sacar o gigante sul-americano dessa crise profunda. Brasil tem recursos de sobra para ter prosperidade máxima. Tem petróleo abundante, mas o está entregando. Tem nióbio em fartura, mas permite que seja rapinado. Tem terras cultiváveis, porém, como dizia o poeta Geraldo Vandré, pelos campos a fome em grandes plantações. Neste domingo, os brasileiros poderão colocar em marcha uma gigantesca energia construtiva, democrática e de justiça social, elegendo um presidente que saiba comandá-la. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande satisfação estarmos aqui outra vez para buscarmos entender cada vez mais aprofundadamente os desafios do Brasil, esse gigante do Sul, que no dia 2 de outubro faz a sua eleição geral de presidente a governador, senador, deputado federal e estadual. Ou seja, um momento de grande transe, de grande decisão para o povo brasileiro. E o Brasil, nesse momento, estava atravessando uma crise econômica muito profunda. A fome voltou, a economia está praticamente estagnada, inflação. E tirar o Brasil dessa crise é um dos desafios que será inevitável enfrentar de cara. E para isso, nós temos aqui como convidado do nosso programa de hoje o economista Júlio Miragaia, que já foi presidente do Conselho Federal de Economia, é do Conselho de Economia do Distrito Federal, já foi presidente da Codeplan, uma empresa estatal de planejamento lá do Distrito Federal, e tem a sua especialidade na questão do desenvolvimento. Muito boa noite, Júlio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Beto. Sempre à disposição. Júlio, muita gente está tentando passar uma ideia de que tirar o Brasil dessa crise seria uma coisa quase que impossível. No entanto, os debates, especialmente os debates apresentados pelo presidente Lula, caminham numa direção de retomar protagonismo de Estado, um protagonismo de Estado para fomentar políticas públicas e distribuição de renda. O que mais seria necessário para superar essa crise atual? O Beto, é importante, né? A gente está vivendo esse ano de 2022, vai completar exatamente 9 anos, né, de crescimento baixo no Brasil, né, com alguns anos com recessão. Na média desses 9 anos, a gente tem aí um crescimento em torno de 1%, que é o crescimento da população brasileira. Então, em termos de crescimento per capita, nós estamos zerados, né? O país está parado há 9 anos. Quando eu falo 9 anos, pega inclusive o último ano, 2014, ainda do governo Dilma. Depois pega o momento de crise, 2015, e aí após o golpe, né, 2016, os 3 anos de Temer e os 4 anos de Bolsonaro. Uhum. E é importante entender, né, por que nós vivemos todo esse tempo nessa situação. Até porque, quando a gente fala da possibilidade do presidente Lula assumir, e ele lembra sempre isso, o próprio Lula lembra que quando ele assumiu o Brasil em 2003, o Brasil vinha também quebrado. Uma inflação de 12%, uma taxa de desemprego muito elevada, uma economia paralisada, uma taxa de câmbio altamente volátil. E o problema da fome acontecia naquela época. Ou seja, o quadro hoje não é muito diferente do quadro que tinha em 2002. E o Lula tem falado sobre isso. Olha, eu tenho confiança de que a gente vai colocar o Brasil nos trilhos, porque eu já passei por isso, né? E na verdade, ele tem toda a razão, né? Porque a aposta... primeiro, falar um pouquinho da crise, né, que veio ali no último ano da Dilma e em 2015.
Foi uma crise plantada. Os 3 primeiros anos com a Dilma não foram tão, digamos assim, gloriosos como foi, né, o segundo mandato do Lula em termos de crescimento, mas foi um desempenho bastante bom, uma média de crescimento ali de 3,2% do PIB, que não era nada desprezível, né? No momento em que a economia mundial não estava bem. Em 2011 estourou uma crise, se aprofundou a crise na Europa. Então não era o cenário internacional não era dos melhores, e o Brasil vinha bem. 2014, por alguns problemas do próprio governo, eu diria principalmente pisou muito no acelerador na questão das desonerações fiscais para ajudar o setor empresarial, e que, na verdade, jogou bola nas costas dela, né? E ali ela perdeu um pouco do rumo. E aí, 2015, teve a eleição de 2014, né? A eleição contestada, vamos lembrar disso, e 2015, o Congresso Nacional, comandado pelo Cunha, trabalhou intensamente para sabotar o governo. Né? E aí e aconteceu o que aconteceu. Né? Em 2016 veio o golpe e a economia desandou. Né? Mas não é só desandou, ela desandou principalmente para a grande maioria da população, mas os setores que sempre foram favorecidos, a burguesia financeira, principalmente essa, mas também a burguesia agrária, industrial, ela continuou sendo beneficiada. Né? Para a população, para a grande maioria, aí a situação foi terrível. Então, eu diria que talvez, provavelmente, o Lula ele vai seguir a mesma cartilha que ele aplicou em 2003 para recuperar a economia. Do que se trata? Se trata de impulsionar as atividades produtivas. Né? É uma linguagem muito simples. Bom, tem que impulsionar a indústria, né? O comércio, o serviço, o mercado interno. Tem que reforçar, tem que incrementar a demanda. Essa questão do mercado interno, que é a política salarial mais ascendente, né, que o Lula fez, aumentando o valor do salário mínimo, essa é uma questão que deverá ser uma prioridade no governo Lula, não? Ele tem falado, né? Quando a gente fala de fortalecer o mercado interno, estou falando de consumo das famílias, principalmente, que é 60% do PIB. E aí tem um tripé. Né? O tripé qual seria? Aumentar o emprego, né? Aumentar o emprego e melhorar, né? Porque a gente sabe, ele tem falado isso também da reforma trabalhista, né? Que ela precarizou o mercado de trabalho demais, né? Ele tem tocado sobre isso. Então não é só gerar emprego, é gerar e formalizar esses empregos. Aumentar o salário mínimo, recuperar o poder de compra. O Lula tem falado isso também. Durante os 12 anos, né, do Lula e Dilma, houve aumentos reais do salário mínimo. O que aconteceu com o Bolsonaro, por exemplo, que nos 4 anos ficou abaixo da inflação. Nem seguia a lei, nem repor a inflação ele fez. E programa de transferência de renda. Né? Com esse tripé, você consegue recuperar o mercado interno. Você incrementa o consumo das famílias e isso vai ter um impacto direto no crescimento da economia. Né? É o que eles chamam de ciclo virtuoso. Né? Agora, deixa eu lhe perguntar. As pessoas vão consumir. Agora, existe uma questão que é o papel dos bancos públicos, né? Para fomentar essas políticas, ou seja, apoiar a agricultura familiar, apoiar pequenas cooperativas, apoiar determinados projetos de inclusão social que geram renda, né? E, ao mesmo tempo, retomar... Na área de saúde, na área de educação, na área de habitação, tudo, né, que o governo Lula fez, lá, principalmente no segundo mandato, né, de 2007 a 2010, e que esse governo agora é uma calamidade em todas essas áreas, né? Cortes sucessivos nessas áreas que serviços públicos, né, que interessam a grande maioria da população. E também investimentos públicos, né? Eu diria assim, investimentos de uma forma geral, públicos e privados. Público vai ter uma certa dificuldade no primeiro momento em função da situação fiscal, né? Mas, como você disse, com os instrumentos que o governo possui, o BNDES, por exemplo, você pode fomentar o investimento privado. Você pode fornecer crédito. Né? O problema é que o BNDES, que é um instrumento fantástico, que alguns países têm bancos de fomento, como a Alemanha, como a Coreia, o Japão, e usam esse instrumento, no Brasil ele foi demonizado. O BNDES ele foi demonizado, ele foi
esse lero-lero aí dos bolsonaristas, né? Não, porque ficou botando dinheiro em Cuba, na Venezuela, eles ficam falando sempre essas bobagens, né? Cuba, Venezuela, Angola. Mas nada, já teve lá, já fizeram o levantamento e está absolutamente todos os investimentos que foram feitos no exterior, todos eles dentro da legalidade, não teve desvio nenhum, né? Então foi um tiro no pé que eles deram, né? Infelizmente a grande mídia não divulgou isso, né? Que o papel que o BNDES desempenhou não tem uma vírgula a se fazer, inclusive até para limpar a imagem do Luciano Coutinho, que foi um grande presidente, né, do BNDES na maior parte do período. Exatamente. Pois é, e assim, teve um papel fundamental no incremento do investimento público e privado e foi demonizado. E com certeza o Lula vai recuperar o BNDES como esse instrumento para a promoção do crescimento econômico. Em relação à Petrobras, porque a Petrobras ela não é apenas uma empresa, ela é uma ferramenta, a principal ferramenta de desenvolvimento social e industrial no Brasil. Dela dependem, por exemplo, a indústria naval, que teve um estupendo, né, rendimento durante o governo Lula, e isso tudo foi revertido para baixo, está praticamente paralisado. Qual deve ser o papel da Petrobras nessa função de gerar emprego, gerar renda, gerar salário e mais tecnologia? A Petrobras ela teve um papel fundamental em vários segmentos de atividade econômica, né? Para a indústria da construção pesada, né? Contratação de grandes investimentos na modernização e adaptação, né, do parque de refino do Brasil, né? O Brasil tem um parque de refino que ele, como o petróleo era importado, ele era adaptado, adequado ao petróleo leve que era importado. E o petróleo que vem lá do pré-sal é um petróleo mais pesado. Então tem que fazer uma adaptação do parque de refino. Isso requer investimentos muito fortes. Né? Isso foi feito. E isso repercutiu na indústria de construção pesada. A indústria naval, né? Você tem o transporte, né, as plataformas, o transporte a exportação desse petróleo, né? E tudo isso foi, nos 8 anos do governo Lula, principalmente, né? Houve um incremento muito forte desses segmentos a partir das demandas da Petrobras. Ela tem essa capacidade imensa, né, de impulsionar diversas atividades econômicas paralelas, né, ao todo o processo, né, de exploração, refino, né, distribuição do petróleo e do gás. Então, também isso tudo foi para o espaço. Né? A gente sabe que a Petrobras está sendo privatizada, né, de forma fatiada. Né? Parece que não, mas a BR já foi embora, toda o parque de fertilizantes foi desmontado, né? A gente já teve refinaria sendo vendida, toda a parte de transporte, né? Transpetro, né? A rede de gasoduto, tudo isso já foi privatizado. E isso tudo tem um impacto muito grande quando você tem uma desmobilização desses investimentos, tem um impacto muito grande em uma série de segmentos. Ou seja, isso que você relatou, que essa capacidade da Petrobras, a partir dos seus investimentos, de induzir o crescimento, né, de toda uma rede de empresas que corre paralelamente à empresa, isso tudo foi desmontado. Quer ver um bom exemplo? O que acontece em Macaé hoje. Macaé era uma potência econômica no Rio de Janeiro, em termos de indústria e serviços, né, de apoio à atividade petrolífera. Está uma crise enorme. Mesmo o Brasil ainda tendo até aumentado a sua produção de petróleo. Porque todas essas atividades ligadas ao setor de petróleo e gás, elas foram desaceleradas. Né? E várias empresas fecharam por conta da não contratação desses serviços, né, por parte da Petrobras. Então, ela, como BNDES, é um instrumento fantástico. Houve essa criminalização também, é outra empresa que passou por uma criminalização muito grande. Né? Eu acho que teve um erro, né? E acho que a gente tem aqui também que fazer essa discussão. Eu acho que quando houve essa questão da expansão do parque de refino, eu acho que poderia ter avançado de uma forma mais comedida. Né? Por exemplo, ter ficado com a Abreu Lima lá em Pernambuco e o Comperj aqui no Rio de Janeiro, né? E tocado esses dois.
E, na verdade, naquele momento, também partiu para Prêmio 1 e Prêmio 2, né, no Ceará e no Maranhão. Então, assim, a carga de investimento foi muito pesada, né? E isso, de alguma forma, a empresa endividou e criou uma certa dificuldade no momento de volatilidade do dólar. Vamos lembrar que tudo isso veio naquele período já estoura, 2014 e 15, né? 16 e por aí vai. Então, quando o cenário internacional está todo bom, né, é uma coisa. Quando ele complica, aí uma grande empresa desse porte, né, um elefante, né, pelo tamanho do elefante. Então, esse erro, acho que acabou acontecendo, né? Foi com muita sede ao pote, né? Para resolver o problema do refino. Mas o que hoje está aparecendo aí, hoje o Brasil está importando o da gasolina, um percentual enorme do diesel, porque, né, paralisou os investimentos na ampliação do parque de refino. Estão pagando preço por isso. Mas você tem razão, é um instrumento fantástico, né, de incremento da atividade econômica. Perfeito. Júlio Miragaia, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso Latitude Brasil, depois voltamos discutindo o papel das empresas estatais, inclusive da Eletrobras, que foi privatizada de forma ilegal, inclusive, e também das novas parcerias que o Brasil, num eventual governo Lula, poderá utilizar, por exemplo, com um BRICS muito mais consolidado agora. Já voltamos com Latitude Brasil. Até já. Latitude Brasil está de volta hoje conversando com Júlio Miragaia, economista, doutor em desenvolvimento, foi presidente da Codeplan, uma empresa estatal de planejamento no Distrito Federal, e foi presidente do Conselho Federal de Economia, onde ainda é conselheiro. Júlio, uma questão que está mais no campo político, mas que é importante a gente avaliar como, quando a gente começa a discutir o que fazer para sair da crise, é o papel da Eletrobras, que foi entregue de uma maneira absolutamente ilícita. Não houve lei específica do Congresso Nacional, como diz a Constituição, e o Supremo Tribunal Federal foi totalmente conivente com uma privatização que não deveria ter acontecido. O que, numa capacidade política, digamos assim, de um eventual governo Lula, de recuperar a Eletrobras para a economia brasileira, para a soberania nacional, o que isso pode significar de desenvolvimento face à Eletrobras ser a terceira maior empresa estatal de eletricidade do mundo, com uma capilaridade fenomenal? Eu acho que a primeira questão é que tem que tentar reverter essa privatização. Essa privatização, como você disse, está eivada de irregularidades. Né? Eu estou lá no Senado e acompanhei isso, e, bom, era aquele jeito que as coisas são feitas, né? Então, eu acho que tem uma possibilidade concreta do governo. Uma coisa é estar na oposição, outra coisa é você governo, e tem muitos instrumentos, né, que possa fazer uso para reverter essa situação, ou mesmo, na hipótese de não reverter, começar a atuar fortemente no mercado de energia. O governo pode constituir uma empresa e começar a fazer sombra, né, a partir do que ele mantém em termos de peso nesse setor. Então, eu acho que e precisa fazer isso. Né? O setor geração de energia tem uma importância fundamental para o desenvolvimento, né, de um país. Né? O Lenin dizia, em 1918, né, que não se faz a revolução sem energia. Né? Ele usava a expressão
Socialismo é soviet mais eletricidade. Pois é. Então, assim, eu sabia do que estava falando, né? Eu acho que isso daí vai ser fundamental. Tem uma questão, Beto, que tem uma importância muito grande nesse debate. Tem vários aspectos aí, né? A gente poderia falar da questão da taxa de juros, né, que hoje está em 13,75, vai ser fundamental, né, reduzir a taxa de juros para fomentar o crédito. Os números aí mostram que nunca um percentual tão elevado das famílias brasileiras, se não me engano, 70% não estão endividadas, 30% inadimplentes, é uma coisa de louco, né? Empresas também. É importante também chamar a atenção da inflação. O Bolsonaro tem se vangloriado de que a inflação teve deflação há 2 meses, né? E hoje já está abaixo de 10, está em 8,7. Mas é importante dizer que isso decorreu principalmente da redução dos combustíveis, né? Da gasolina, do álcool, feito às custas das finanças dos estados. É bom que se diga isso. Né? Uma redução de 50 bilhões de reais, né, de ICMS que os estados deixam de recolher, onde tem uma compensação do governo, que é uma compensação que é meia boca, é tipo Lei Candir, né? Não, se reduzir abaixo de 5% e coisa e tal, a gente compensa assim, e a gente sabe como é que vai ser, né? Não vai ter o dinheiro e vai ficar pelo meio do caminho. Então, e a inflação dos alimentos, que é aquela que afeta a maior parte da população, ela é o dobro, ela está em 17%. Por isso que o Lula tem tanta penetração porque a gasolina não fez efeito. Claro que não fez, as pessoas bebem leite, não bebem gasolina. Né? Então, isso tem um impacto muito grande. E aí eu acho que o governo Lula, eu espero que ele não vai esperar grandes coisas do agronegócio. O agronegócio hoje é produzir soja, milho e cana-de-açúcar e algodão para exportar. Né? Ele vai ter que investir fortemente na agricultura familiar, porque é essa que bota o alimento na mesa. É essa que vai garantir o feijão, arroz, mandioca, banana. Então, o combate à inflação tem um peso enorme e eu acho que o Lula sabe o caminho das pedras. Mas uma questão fundamental é o seguinte, para tudo isso, né? Para gerar mais emprego, aumentar o salário mínimo, programa de transferência de renda, fomentar a agricultura familiar, da onde vai vir o dinheiro? Da onde veio o dinheiro? Aí talvez seja a diferença do governo Lula de lá de trás para esse agora. E já tem na sociedade, né, um entendimento de que os ricos, uma vez vão ter que pagar imposto nesse país. Né? Eu não sei se você soube da pesquisa que a Oxford fez com o Datafolha, viu, né? 85% diz que o governo tem que tributar os mais ricos para gerar recursos para os programas de proteção social. E o Brasil é um paraíso dos ricos, né? Os ricos praticamente são os que menos pagam impostos. Os pobres é que levam a carga pesada de impostos. Né? Com certeza. São os pobres, a classe média baixa. Tem estudos, vários estudos, né? Estudos no IPEA, vários estudiosos que mostram que proporcionalmente, quanto mais a renda cresce, menos imposto é pago. Né? Essa é uma questão, então, há uma reforma tributária que faça progressivamente uma mudança na cobrança de impostos. Eu digo que é mais do que reforma tributária, né? É mudança do modelo tributário. Né? Porque quando fala reforma tributária, eles falam muito da simplificação dos impostos. Tudo bem, a gente pode trabalhar de simplificação, não tem problema nenhum, não precisa ter 50 impostos, a gente pode reduzir não para um, como diz lá a Soraya, né? Mas pode ter 10, 12 impostos. Né? Agora, você tem que mudar o modelo tributário, que é altamente... Que aqui o privilégio tributário dos ricos é escandaloso. É escandaloso, né? Só essa questão do lucros e dividendos, a Petrobras ela distribuiu, no primeiro semestre, 100 bilhões de reais a título de lucros e dividendos, sendo que 64 bilhões vão para acionistas privados. Né? A maior parte deles, inclusive, no exterior. Desses 64 bilhões, eles pagaram 0 de imposto de renda. 0. Caramba! 0, não paga nada, porque dividendo não é tributado. Dividendo pessoa física não é tributado. É a pessoa. O assalariado tem que pagar 27%. Já vem taxado na fonte.
né? Pois é. Agora, eu queria explicar para os nossos telespectadores por que nós estamos aqui falando no eventual governo Lula, porque não apenas porque Lula está liderando as pesquisas, mas também porque já sabemos o que o Bolsonaro faria se Com caso ele certeza. fosse reeleito. Ou seja, aprofundar a privatização, a concentração de renda, a destruição do Estado, a diminuição do Estado. Nós já sabemos, por isso que estamos discutindo aqui aquilo que parece ser o cenário mais provável, que é a eleição do Lula. Mas, Júlio, eu queria que você nos desse, como última pergunta, nós temos agora uma possibilidade que é de uma parceria muito importante, que é a de uns BRICS mais consolidados. Bolsonaro não tem nenhuma aptidão para saber aproveitar essa oportunidade. E o Lula, evidentemente, terá outra conduta e saberá fazer parcerias, não apenas com os BRICS, mas também com a integração latino-americana. O que você pode nos dizer disso como possibilidade de recuperação econômica? O Bolsonaro virou as costas, né? E os países também viraram as costas para ele. Ele não tem interlocução com nenhuma nação importante do planeta, né? Apenas aquela Hungria, Polônia, esses países aí que não têm, né, governados pela extrema-direita. Então, o principal referência dele, que era o Trump, né, tomou ferro lá nos Estados Unidos, ele está completamente isolado, né? Foi lá com o Putin, mas aquilo ali o Putin interessava o Putin aquela aproximação, porque era menos um a jogar pedra nele, né? Então, mas não tenho dúvida que o Putin está torcendo pela vitória do Lula nesse momento, nenhuma dúvida. Então, eu acho que o BRICS, inclusive, está numa situação favorável, Roberto, porque ele deve ser ampliado, né? Há uma demanda clara, né? Tem a possibilidade do Irã, da Turquia, né? Da Argentina, que tem pleiteado, né? O próprio México tem cogitado, né? Indonésia, tem vários países, né? Que são países com economia forte, né? São países com economia forte, não tão forte quanto a do Brasil, mas são economias importantes. Então, eu acho que vai vir um período aí da ampliação do BRICS. Isso interessa muito à China, né? Na sua geopolítica, né? E de fortalecimento e de resistência em relação à ofensiva norte-americana, né? Provocações que os Estados Unidos fazem. Então, eu tenho a impressão que o Lula vai investir nisso, né? E ele tem essa autoridade e tem interlocução com todos esses países. E aqui na América Latina vai ser não só o fortalecimento do Mercosul, como eu acho que agora volta, né, a pauta a questão da Unasul, né? Porque agora nós temos a... Muito bem. Júlio Miragaia, muito obrigado pela sua participação aqui no Latitude Brasil. Estaremos sempre com as portas abertas para as suas ideias, seus esclarecimentos, uma grande contribuição para entender as saídas econômicas que o Brasil pode adotar a partir do voto brasileiro soberano que todos esperamos no dia 2 de outubro. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Beto. Um grande abraço aí aos telespectadores da Telesul. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Estaremos de volta na semana que vem, esperamos um outro cenário completamente diferente desse que ainda estamos vivendo. Um grande abraço, tudo de bom, tchau.